E hoje então a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre um tema que mexe com todos nós o tempo todo, né? Vamos falar sobre as inquietações improdutivas, aquelas aflições que a gente tem e que a gente não está sabendo o que fazer com elas direitinho, né? Nós vamos encontrar esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. E esse título tem como Bem-aventurados os aflitos. Basta a gente entender que essa dificuldade, né, ocupa uma quantidade grande na nossa vida, que esse capítulo ele é o mais longo do Evangelho. Então vamos conversar um pouquinho sobre os itens 4 e 5 que falam sobre as causas atuais dessas aflições, né? Primeiro, vamos rever esse aqui, ó. Como será que foi o nosso dia? Nós temos a possibilidade de ter um dia assim, cheio de aflições, né? Cheio de dificuldades, com trovoadas para todo lado, né? A gente passou reclamando. A gente passa reclamando, né? E vamos ficar o dia inteiro naquela condição que a gente está vendo aí. Vamos passar um tempo cheio de trovoadas, né? Mas o quadro é o mesmo, né? Se nós pegarmos esse conhecimento que nós temos do Evangelho e começarmos a aplicar no nosso dia, a gente vai começar a se elevar e passar por cima dessas nuvens, e vamos começar a ver que sempre o sol brilha, né? E a gente passa então a ter um dia não com trovoadas, né? Não sem aflições, mas nós vamos estar passando o nosso dia acima dessas nuvens, tendo sempre o sol brilhando em nossa direção, né? É muito complicado a gente conseguir isso? Não é não, né? A gente pode começar relembrando, né, os nossos preceitos. Então vamos começar o primeiro, a existência de Deus, né? Quando a gente lê simplesmente a frase, né, parece que a gente já está sabendo tudo, né? Mas a gente pode experimentar, começar a fazer algumas perguntas, para a gente poder pensar um pouquinho, né? Então pegar aí 15, 20 minutos que ia assistir uma televisão, não assista, começa a fazer as perguntas para você. Pega, por exemplo, esse primeiro preceito, a existência de Deus, né? E se pergunte: eu acredito em Deus? E responda para si mesmo. Feita essa primeira pergunta, faça outra. Que Deus eu acredito? Um Deus bom, um Deus misericordioso, né? Um Deus justo ou um Deus vingativo? Que Deus eu acredito? E aí nós podemos passar para o segundo preceito, que é a imortalidade do espírito. Você tem certeza que você é um espírito, que você é imortal? Ou ainda está com alguma dúvida? Se pergunte. Tenha certeza disso. Isso vai influenciar nessa sua decisão do dia a dia. Se você sabe que é um espírito, foi criado por Deus e é imortal, você sabe que essa vida, esse tempo que nós estamos passando aqui na Terra, ele é um tempo em que nós vamos ter várias experiências físicas, com o objetivo de quê? Melhorarmos nós como espíritos, melhorarmos a nossa ética, melhorarmos o nosso caráter, aos pouquinhos, né? Alterando um pouquinho as formas como a gente vê as situações no nosso dia a dia. E aí a gente pode pegar os outros preceitos e aplicar esse mesmo conceito, né? E perguntando, tá?
como nós estamos entendendo cada um deles, e à medida que a gente vê que tem dificuldade para entender, volta no Evangelho, volta no Livro dos Espíritos, lê, medita um pouquinho, lê e pensa um pouquinho naquilo que está lendo, né? E a gente vai ver que esses conceitos vão ficando mais claros para nós, e vai ficar mais fácil da gente aplicar isso no nosso dia a dia. Então, uma frase muito importante, né? Essa primeira, olha. Bem-aventurados os aflitos. Essa frase, ela foi dita no Sermão da Montanha, tá? E quando Jesus falou, ele estava se dirigindo a toda aquela multidão, né? E ele estava querendo mostrar o quê? Mostrar algum ensinamento, porque todos aqueles também tinham aflições, também tinham sofrimentos. E aí ele falava então de homicídio, de adultério, de divórcio, vingança, amor aos inimigos e buscar sempre com isso uma elevação moral. Tá? Esses conceitos ele colocava e aplicava e mostrava para aqueles que lá estavam, né, que era possível fazer essa mudança. Também, olha, ele ensinava para nós práticas religiosas como a caridade, né? A oração. E é importante sempre que a gente estiver fazendo a caridade, fazendo uma oração, a gente faça de que forma? No nosso coração, né? Você já sabe que a gente vai colocar para fora aquilo que a gente tem. Então vamos buscar sempre acumular no nosso coração coisas boas. Ele também vai falar nesse momento aí da importância de nós termos confiança em Deus. Por isso é importante a gente saber como é que a gente acredita em Deus mesmo, que Deus nós estamos acreditando, a gente tem confiança, né? E passa então aí a nos convocar, adiante das dificuldades que tem, a ter atitudes proativas, né? Como por exemplo, faça ao outro aquilo que você quer que o outro te faça. Isso é uma atitude proativa, você não está esperando acontecer alguma coisa para responder, você vai e faz. Você vai amar o seu inimigo, você vai e ama o seu inimigo, independente do que aconteça do seu inimigo em relação a você, né? Então a gente tem que tomar essas atitudes, né? Tem que ter esse espírito proativo, tá? Isso também vai ser importante para nós, para que a gente possa fazer aos pouquinhos, né, essa nossa subida. Se a gente está naquela situação de tempestades, né, a gente conseguindo se elevar para ficar por cima das nuvens e o sol está brilhando para nós, tá? Agora, a gente vai ter sempre causas atuais das aflições e podemos ter também causas anteriores das aflições. E quais seriam essas causas atuais, né? Causas atuais nós vamos entender como aquelas que estão interferindo na nossa vida, em aflições, em dores, tá? Que acontecem nessa nossa encarnação. Isso é possível, sim. Veja, vamos pegar um exemplo de alguém que fume, né? O fato de você fumar ou não, isso é uma escolha sua, né? Você não tem o livre-arbítrio, você escolhe. E o que vai acontecendo com isso? Você vai jogando um monte de substâncias dentro do seu organismo, elas vão lhe trazer consequências, tá? Você pode ter um déficit respiratório, você pode ter um entupimento de carótidas, você pode ter várias consequências.
E isso pode te trazer consequências um pouquinho mais graves, né? De repente, por causa desses entupimentos, você sofre aí um problema qualquer cardíaco e fica imobilizado numa cama, numa cadeira, em algum canto, né? Dá para reclamar se acontecer alguma coisa desse tipo? Não, né? A escolha foi nossa. Pode também acontecer de a gente beber alcoólicos, né? Que as pessoas que gostam de, por qualquer motivo, bebem uma solução, é algo com álcool, né? Isso traz consequências? Traz para essa vida. O que acontece quando você toma um alcoólico? Ele te traz consequências físicas, tá? E vai aos poucos afetando também as ligações neuronais. Então, com o tempo, isso pode te trazer problemas um pouquinho mais sérios. Você pode ter uma debilidade, por exemplo, no fígado. Você pode ter algum problema na parte de ligação dos neurônios. Mas é a escolha que a gente vai fazendo, né? Também tem outra escolha que a gente faz, que não é ficar com nenhum desses dois, né? Às vezes a gente gosta de falar mal dos outros. E quando a gente fala mal, a gente está exercitando essa região. Aqui nós temos centro energético, né? Faríngeo. E nesse centro a gente vai ter aqui a nossa tireoide, né? E a gente vai falando mal, vai desequilibrando esse centro e acaba afetando a tireoide. A gente vai ter problemas de equilibrar esses hormônios, né? É uma aflição que a gente procurou, né? Ela é dessa vida, é presente, né? Tem como a gente evitar? Tem. E se ela aconteceu? Tem como a gente entender. Isso é algo que está acontecendo para a gente ter a oportunidade de uma mudança e poder fazer uma correção. Se essa correção não acontecer nesta vida, que aconteça na próxima, né? E tem outras situações que a gente traz do passado, né? Existem situações que nós já vivenciamos, trazemos algumas marcas, né? E elas se manifestam agora. Existe muitas vezes a gente falando, né? Que quando a gente começou a mudar, quando começou a frequentar uma casa espírita, por exemplo, começou a ler o Evangelho, começou a fazer essas mudanças, né? Parece que as coisas começaram a ficar mais difíceis. Bom, não é verdade, né? É que essas aflições, essas situações que a gente vai escolhendo e vai criando, elas são como sementes que a gente vai plantando. Então você planta sementes boas ou você planta sementes que não são tão agradáveis assim. E elas vão ter um período de crescimento. Ela cresce e você vai ter que colher, né? Então muitas vezes, quando a gente começa a perceber isso, começa a fazer as mudanças, a gente ainda vai estar tendo sementes não muito agradáveis crescendo e que vão dar frutos para a gente colher, tá? E como é que a gente faz com isso? Como é que isso aparece no nosso caminho, né? Exatamente. O fator determinante aí vai ser exatamente os nossos pensamentos e as nossas ações. É assim que a gente vai plantando. Por isso que é importante que a gente pegue aqueles preceitos, faça aquelas perguntas para a gente tentar entender, né? Se você entende que Deus é bom, é justo e é misericordioso, então isso que está nos acontecendo não é uma penalização, não é um sofrimento, é uma oportunidade da gente trabalhar no sentido de curar essas chagas, de mudar esse comportamento, né? A gente já tem tentado fazer isso, não é muito fácil, mas a gente tem que ir mudando aos pouquinhos, né? E quando a gente vê uma situação dessas, por exemplo, né, que a gente começa a reclamar demais, né, para você perceber o que você faz. Faz o seguinte, bota um elástico aqui na sua mão
E a hora que você reclamar, você tira de uma mão e põe na outra. Tá? Aí reclamou de novo, tira de uma e põe na outra. Aí você vai perceber o quanto você está reclamando, né? E se a gente percebe que a gente está fazendo algo que nos traz problemas, vai ficar mais fácil da gente poder corrigir. Então a gente percebe o que está acontecendo e aí você começa a fazer a correção. Você não vai falar, não, eu não posso reclamar. Não é isso. Se você fala que não pode reclamar, você está... É como se você estivesse pressionando uma mola. Daí a pouco ela expande e não tem jeito. Então a gente tem que fazer as transformações. Se eu percebo que eu estou tendo bastante desse comportamento, o que eu vou fazer? Vou começar a ter mais atenção. A hora que eu for fazer esse comportamento, eu dou uma paradinha, penso 2 vezes, né, e não faço. Aí passou, não tem problema. Continua insistindo, porque a gente tem que acostumar a fazer coisas boas. A gente tem que acostumar a mudar de hábitos. Você só muda um hábito se você repetir ele muitas vezes. Então, toda vez que você for falar mal de alguém, se você quer mudar esse hábito, lembra, eu não devia falar mal dos outros. Se eu puder, eu devo falar algo de bom e não de mal. E recorde, né? Pode até ir pensando no começo, depois nem pensar você vai. E à medida em que você for tomando consciência disso, você vai mudando esse hábito, tá? E aí vai ficar mais fácil da gente conseguir ir superando essas aflições. Não é que elas não vão acontecer, não. Elas vão acontecer, né? Mas a gente vai começar a estar se elevando e podendo ficar por cima dessa nuvem e estar vendo o sol brilhar para nós. E aí fica mais fácil da gente ir carregando isso, né? Veja, nós temos essa informação que é importante. Em João 16, 33. No mundo tereis aflições. Tá? Então a gente vai ter aflições, não adianta a gente fugir delas. Vai haver essas aflições, essas dificuldades? Sim, faz parte da gente estar aqui nesse aprendizado. Nós somos espíritos imperfeitos e precisamos fazer essa trajetória para ir vencendo, né, essas dificuldades. Tá? Mas como é que isso vai mudando? Exatamente, vai ser de acordo com esse olhar que nós vamos colocando nessas situações. Começar, por exemplo, a não vê-las como uma penalização. Começar, por exemplo, a identificar um desses defeitos que a gente apresenta e começar a ir corrigindo devagarzinho. Tá? Cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem a sua experiência, tem várias vidas já vividas, né? E cada um de nós vai ter mais facilidade em corrigir de um ponto ou outro. Toda vez que a gente for corrigindo isso, for mudando essa forma de ver essas aflições, né, a gente vai perceber que a nossa vida vai começar a ficar mais leve. Vamos começar a ter menos doenças físicas também, né? Aí isso vai ajudar bastante. Começa, por exemplo, aquele que tem dificuldade no trânsito, aí se alguém entra na sua frente, você fica nervoso, fica xingando, assim, começa a perceber que o que faz você ter esse tipo de comportamento é o seu orgulho. E o orgulho não nos leva a lugar nenhum, a não ser cada vez mais para o fundo, né? A gente quer ficar cada vez mais orgulhoso? Não. A gente quer colocar um pouco mais de humildade em nós, né? Então percebeu esse momento, já interpretou, olha, é o orgulho que está me fazendo ter essa tomada de posição. Muda a tomada de posição. Em vez de se enervar com aquela situação, não. Deseja que o outro possa ir no caminho livre, que a dificuldade dele possa ser resolvida e você continuando no seu sem problema nenhum. Ninguém quis dizer que é maior que você ou, né, a gente começar a entender que todos somos iguais, tá?
como é que o outro vai te fechar o trânsito, né? Quem ele pensa que é? É o típico do pensamento do orgulho que nos enche e nos leva cada vez para uma situação mais difícil. Olha, se a gente tem essa informação, e essa informação é muito importante, que foi nos dada pelo nosso mestre, né? Como a gente não vai aplicar isso na nossa vida? Ele mesmo diz lá: no mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo. O que é ter o bom ânimo? É a forma como você está encarando essas aflições. Como é que você quer continuar encarando essas situações? Aplica o Evangelho e você vai ver que você vai estar aplicando nessas situações o bom ânimo. E ele ainda dá esse consolo grande para nós. Eu venci o mundo. Então a gente quer vencer o mundo? Então vamos lá. Vamos começar a entender essas aflições dentro dessa nova forma de enxergar. Porque elas vão acontecer e devem ser superadas. E vamos superá-las sempre usando paciência e resignação. E aí a gente pode aproveitar, né, e continuar com a informação que ele nos deu, e a gente vai ver que vai ficar bem mais fácil mesmo, né? Tomai sobre vós o meu jugo a carregar. Aprendei comigo, sobrando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então vamos começar a aplicar mais. O Evangelho, ele é um exercício assim, de aplicar, não é da gente só estudar. A gente tem que aplicar no nosso dia a dia, no nosso momento a momento, em todas as decisões que estivermos tomando. Vamos aplicar esses conceitos, tá? E aí a gente vai ver que realmente, aplicando isso, o jugo vai ser mais leve, e o fardo também vai ser mais suave para a gente, tá bom? Vamos tentar fazer isso? Vamos combinar que amanhã cedinho a gente já vai começar a aplicar esses conceitos na nossa vida. Assim, a próxima reunião que a gente tiver junto, todos nós vamos ver que a gente já está um pouquinho melhor, tá bom? E quando um dá a mão para o outro assim, um ajuda o outro, com certeza a gente vai conseguir ir dando um passinho à frente com mais segurança, tá? Eu agradeço a todos vocês por terem vindo, por dar essa oportunidade, né, para a gente conversar um pouquinho e tentar melhorar um pouquinho nessa jornada, tá bom? Muito obrigado.